Quantas vezes nos perguntamos se a verdadeira paz reside na ausência de conflito ou na capacidade de o enfrentar? Duarte Almeida mastigava essa questão enquanto o autocarro serpenteava pela N120, deixando para trás os fantasmas de Lisboa e aproximando-se da promessa esquecida da Costa Vicentina. Vila Perdida. O nome era quase uma ironia para quem procurava precisamente perder-se, apagar as arestas de 20 anos a navegar nos esgotos da sociedade. Primeiro como inspetor, depois como coordenador na polícia judiciária. O relojoeiro chamavam-lhe nos corredores do poder e do submundo pela forma meticulosa como desmontava organizações criminosas. Mas os mecanismos internos de Duarte estavam gastos, a mola principal partida por um caso que levara um informador e quase a sua própria sanidade. A licença sem vencimento prolongada era um eufemismo para fuga. A vila surgiu aninhada entre falésias ocres e o azul profundo do Atlântico, um punhado de casas caiadas de branco com barras azuis, resistindo ao vento e ao tempo. O ar cheirava a maresia, a rede de pesca a secar ao sol e à esteva. Duarte comprou uma casa pequena, quase uma ruína com vista para o pequeno porto de abrigo, e começou a tentar construir uma rotina feita de silêncios. Caminhadas pela riba, o café da manhã no único estabelecimento da praça, o ponto final. Leituras adiadas. Isabel Costa, dona do café e mercearia, uma mulher na casa dos 60, de olhar vivo e mãos enrugadas pelo trabalho, acolheu-o com a simpatia reservada das gentes habituadas ao isolamento e aos forasteiros de passagem. Servia-lhe o café e o pão com manteiga, trocava 2 palavras sobre o tempo e deixava-o em paz com os seus pensamentos e o jornal velho que ele fingia ler enquanto observava. Observar era um vício antigo, uma segunda natureza. E havia algo para observar em Vila Perdida, algo que destoava da tranquilidade pintada. Eles chamavam-se lobos negros. Chegavam em motos barulhentas, cromadas e escuras, rasgando a calma da vila com o rugido dos motores e a sua presença ostensiva. Cabedal negro, tatuagens tribais a espreitar pelas golas, olhares vazios ou calculistas. O líder, um homem corpulento, cabeça rapada coberta de símbolos indecifráveis, rosto marcado, parecia saído de um pesadelo importado. Duarte, sentado no seu canto habitual junto à janela, analisava-os com a precisão de um entomologista. A dinâmica do grupo, a hierarquia implícita, a forma como ocupavam o espaço, a tensão que criavam nos habitantes locais, que baixavam os olhos ou apressavam o passo. Não eram rufias locais. Havia organização, um propósito sombrio por detrás da fachada de clube de motociclismo. O outono avançava, esvaziando a vila dos últimos turistas. Duarte começava a sentir um simulacro de paz, o ritmo lento do mar a acalmar-lhe os nervos crispados, até aquela manhã cinzenta de novembro. Estava a meio do seu segundo café quando 3 dos lobos negros entraram no ponto final. O líder, que Duarte ouvira ser chamado El Martilho, encostou-se ao balcão, os outros 2 flanqueando-o, bloqueando a saída. O ar ficou pesado. Os poucos clientes matinais ficaram tensos. Bom dia, Isabelinha. A voz de El Martilho era rouca, com um sotaque que Duarte não conseguiu identificar de imediato, mas que não era português. Temos que falar de negócios. A nossa proteção mensal está atrasada. Isabel limpou as mãos ao avental, o rosto pálido, mas a voz firme. Já lhe disse, Ricardo, não preciso nem quero a vossa proteção. Deixe-me em paz e a minha loja. El Martilho riu-se, um som desagradável. Aproximou-se, invadindo o espaço pessoal de Isabel. Não percebeste, velha? Não é uma opção. Ou pagas ou, bem, acidentes. Uma loja velha como esta, um curto-circuito. A mão dele pousou pesadamente sobre o balcão de madeira antiga. Duarte sentiu a velha comichão familiar, a adrenalina fria subir pela espinha. O desejo de paz evaporou-se, substituído pelo instinto de intervir, pelo ódio à prepotência. Levantou-se devagar, sem alarde. Tinha quase 50 anos, mas mantinha a forma física dos tempos de operacional. O cabelo escuro tinha mais prata nas têmporas, mas o olhar era o mesmo que fizera muitos criminosos confessar sem uma palavra. Aproximou-se do balcão. A senhora disse que não quer. A voz de Duarte era calma, quase neutra, mas cortante. El Martilho virou-se, surpreendido pela interrupção. Analisou Duarte de cima a baixo, um sorriso desdenhoso a torcer-lhe os lábios. E tu quem és, avô? O cavaleiro andante da vila. Sou apenas um cliente, Duarte respondeu, mantendo o contacto visual. E ouvi a senhora dizer não. Em bom português, isso costuma ser eficiente. Um dos capangas moveu-se para flanquear Duarte. Duarte não desviou o olhar de El Martillo,
mas registou o movimento periférico, a mão do homem a deslizar para dentro do casaco. Amador. Talvez precises de uma lição sobre como funcionam as coisas por aqui, velho, rosnou El Martillo, dando um passo na direção de Duarte. A ação de Duarte foi um relâmpago de eficiência treinada. Antes que El Martillo completasse o movimento, Duarte avançou, não para atacar, mas para controlar. A sua mão esquerda desviou o braço de Martillo que se erguia, enquanto a direita aplicou uma pressão precisa num ponto nevrálgico abaixo da axila. El Martillo grunhiu de dor e surpresa, o braço subitamente pesado e inútil. Ao mesmo tempo, Duarte usou o desequilíbrio momentâneo para rodar, colocando-se entre Martillo e Isabel e projetando o corpo do motoqueiro contra o balcão com força suficiente para lhe cortar a respiração. O segundo capanga hesitou, a mão parada a meio caminho da arma. O terceiro limitou-se a arregalar os olhos. Acho que a conversa acabou, disse Duarte, a voz ainda calma, mas com um fio de aço. Soltou El Martillo, que se apoiava no balcão, a respirar com dificuldade, o rosto uma máscara de fúria e incredulidade. El Martillo endireitou-se, massageando o ombro. Os seus olhos fuzilavam Duarte. Isto não fica assim, velho. Não sabes com quem te meteste. Talvez não, concordou Duarte. Mas vocês também não sabem. Agora, saiam. Hesitaram por um momento, avaliando a calma perigosa do homem que os enfrentara sozinho. Depois, El Martillo fez um sinal brusco com a cabeça e saíram os três, o som das suas botas pesadas a ecoar no silêncio tenso do café. O rugido das motos a arrancar pareceu uma promessa de vingança. Isabel apoiou-se no balcão, a respirar fundo. Obrigada, Sr. Almeida. Mas arranjou um problema sério. Duarte olhou pela janela, vendo as motos desaparecerem na curva da estrada. O problema já cá estava, da Isabel. Eu só lhe dei um nome. Sabia, com a certeza de anos de experiência, que aquilo era apenas o começo. Os lobos negros não eram simples extorsionários. Aquela arrogância, aquela organização. Havia algo maior por detrás. E ele tinha acabado de pintar um alvo nas próprias costas. A paz de Vila Perdida era uma ilusão prestes a estilhaçar-se. Nos dias seguintes, uma tensão palpável instalou-se em Vila Perdida. Os lobos negros circulavam com mais frequência, os olhares mais hostis, mas sem confrontos diretos. Era uma guerra fria, uma demonstração de força silenciosa. Duarte sentia os olhares sobre si, seguindo nas suas caminhadas, observando a sua casa. Sabia que estava a ser avaliado. Decidiu que a passividade era um luxo que não podia permitir-se. Precisava de entender a extensão da ameaça. Procurou o guarda Tiago Mendes, o jovem militar da GNR que patrulhava a vila com um ar simultaneamente zeloso e apreensivo. Encontrou-o perto do pequeno posto, um edifício modesto na periferia da vila. Guarda Mendes, Duarte abordou diretamente. Precisamos de falar sobre os lobos negros. Tiago, um rapaz de 20 e poucos anos, rosto honesto e uniforme impecável, pareceu surpreendido e desconfortável. Sr. Almeida, ouvi dizer o que aconteceu no café. Foi corajoso, mas perigoso, eu sei, completou Duarte. O que sabe sobre eles? Oficialmente e extraoficialmente. O jovem guarda hesitou, olhando em redor como se as paredes tivessem ouvidos. Oficialmente, queixas por barulho, condução perigosa, algumas ameaças veladas. Nada que justifique uma intervenção mais séria do comando em Odmira. Somos só 2 aqui no posto, Sr. Almeida. Temos poucos meios. Baixou a voz. Extraoficialmente, toda a gente tem medo. Dizem que estão metidos em negócios, que controlam quem entra e sai do porto à noite. Há 1 ou 2 pescadores que se queixaram de redes cortadas depois de os terem enfrentado. Ninguém viu nada, claro. E o líder, o tal Ricardo Vargas, El Martillo? Estrangeiro. Ninguém sabe bem de onde. Apareceu há uns meses com os outros. Violento. Fala-se que já esteve preso lá fora. Tiago suspirou. Estamos de mãos atadas, Sr. Almeida. E agora, depois do que fez? Agora eles sabem que nem toda a gente baixa a cabeça, disse Duarte. Preciso de mais informação, guarda. Movimentos, rotinas, locais que frequentam. Qualquer coisa. Tiago pareceu dividido entre o protocolo e o desejo de fazer alguma coisa. Posso tentar estar mais atento, mas tenha cuidado. Eles não brincam. Duarte assentiu. Eu também não. Precisava de um panorama mais amplo. Naquela noite, usou um telemóvel descartável e um código antigo para contactar Miguel Fonseca, o seu antigo colega e amigo relutante na PJ em Lisboa. Duarte, que raio se passa? Pensei que estavas a apanhar sol no Algarve. A voz de Miguel soava tensa. Estou na Costa Vicentina, amiga Vila Perdida. Encontrei uns lobos negros que não me parecem ser daqui. Duarte descreveu o grupo e o incidente.
Houve um silêncio do outro lado. Merda, Duarte, lobos negros. São fachada de um cartel mexicano, provavelmente Sinaloa. Andamos a seguir rumores de que tentam estabelecer uma nova rota de entrada pela costa alentejana vicentina, agora que as coisas apertaram na Galiza e no Mediterrâneo. São extremamente perigosos. O tipo a que chamam El Martillo. O nome bate certo com um sicário conhecido pela brutalidade. Duarte, sai daí. Não tens apoio, não tens jurisdição. Isso é um vespeiro. Alguém tem que fazer alguma coisa, Miguel. Estão a aterrorizar a vila. Não sejas herói. Comunica ao posto da GNR local e deixa o comando tratar disso. O posto local são 2 miúdos com uma bicicleta, retorquiu Duarte com amargo sarcasmo. Até o comando reagir, esta gente já tomou conta disto. Consegues confirmar a identidade do Vargas? Alguma ligação específica? Miguel suspirou. Vou ver o que consigo pelos canais não oficiais. Mas Duarte, juízo. Não vales mais morto do que vivo. A confirmação de Miguel gelou Duarte, mas também solidificou a sua resolução. Isto era maior do que imaginara. Um cartel mexicano a usar uma vila isolada como porta de entrada na Europa. A paz que viera procurar era uma miragem. A guerra tinham encontrado. Começou a trabalhar em conjunto com Tiago. Ensinou ao jovem guarda técnicas básicas de vigilância discreta, como identificar padrões, como documentar movimentos sem se expor. Tiago, inicialmente hesitante, começou a mostrar iniciativa, a sua frustração a transformar-se em determinação. Isabel, por seu lado, tornou-se os olhos e ouvidos de Duarte na praça. Sabia quem falava com quem, que carros estranhos paravam à noite, que conversas sussurradas apanhava no café. O Zé Pescador anda a dizer que viu luzes estranhas perto do armazém abandonado do Rio Mira na semana passada. Informou um dia enquanto servia o café a Duarte. Mas depois levou uma tareia dos lobos e agora não abre a boca. A retaliação não tardou. Uma manhã, Duarte encontrou os 4 pneus do seu velho carro cortados. Noutra noite, a fachada do ponto final foi vandalizada com tinta spray preta. Tiago recebeu ameaças anónimas no posto. El Martillo queria deixar claro quem mandava. Duarte sabia que precisavam de lhes dar um sinal, de mostrar que não seriam intimidados. Uma noite, seguindo uma informação de Tiago sobre uma possível entrega numa praia isolada a sul da vila, os dois prepararam uma pequena contra-operação. Não queriam um confronto direto, apenas perturbar. Escondidos nas dunas, observaram 2 lobos negros a encontrarem-se com uma pequena embarcação que chegara sem luzes. Quando o transbordo começou, Duarte usou um potente foco de luz que trouxera e Tiago ligou uma velha sirene manual encontrada no posto. O efeito foi imediato. Confusão, pânico. Os homens na praia largaram os pacotes e fugiram nas motos. A embarcação deu meia volta e desapareceu na escuridão. Não tinham apreendido nada, mas tinham sabotado a operação. No dia seguinte, a atmosfera na vila estava ainda mais carregada. El Martillo passou por Duarte na rua, o olhar a prometer violência. A mensagem tinha sido recebida, mas a aposta subira. Através da vigilância conjunta e das informações de Isabel, o foco começou a centrar-se no velho armazém de conservas abandonado, perto da foz do rio Mira. Era isolado, tinha acesso por terra e água, e vários locais tinham reportado atividade noturna suspeita. Tiago conseguiu confirmar que um dos lobos comprara uma quantidade invulgar de combustível para barcos na marina de Vila Nova de Mil Fontes. Algo grande estava para chegar. Duarte sentiu o padrão a formar-se, a lógica fria da operação criminosa a revelar-se. Precisavam de saber quando e precisavam de estar preparados. A guerra silenciosa estava prestes a tornar-se ruidosa. A informação crucial chegou de forma inesperada. Isabel, enquanto varria a entrada do café ao fim da tarde, ouviu 2 dos lobos negros, mais descuidados por se acharem longe de olhares indiscretos, a falar em baixo sobre a encomenda grande que chegaria na noite da maré viva, antes da tempestade. Consultando um calendário lunar e as previsões meteorológicas que anunciavam uma frente atlântica forte para daí a 3 dias, Duarte sentiu a certeza a instalar-se. Era ali, no armazém abandonado, na noite da maré alta de lua nova, que o cartel iria descarregar a sua mercadoria. Não temos tempo para esperar pelo comando de Odmira ou pela PJ de Setúbal, disse Duarte a Tiago, no pequeno gabinete do posto da GNR, o mapa da zona estendido sobre a secretária. Quando eles chegarem, se chegarem a tempo com a tempestade a caminho, a mercadoria já desapareceu e os responsáveis também. Tiago engoliu em seco. Somos só nós 2, Sr. Almeida. Eles devem ser uns 10, talvez mais. Eu sei,
respondeu Duarte, o seu olhar fixo no mapa. Não vamos entrar pela força bruta. Vamos usar o terreno, o tempo e a surpresa. Apontou para o rio Mira no mapa. A maré vai estar alta, mas a descer quando eles estiverem a meio da descarga. A corrente ficará mais forte. Se conseguirmos criar uma distração no rio, talvez possamos dividir a atenção deles. Lembrou-se dos pescadores de confiança de Isabel. A de Isabel conhece bem os pescadores. Precisamos de 2 ou 3 que não tenham medo. Alguém que possa simular uma avaria de motor ruidosa no rio, perto do armazém, precisamente na hora H. Ou talvez bloquear a saída do esteiro com uma rede velha, discretamente. Tiago pareceu cético, mas a ideia de fazer alguma coisa, de finalmente agir, pareceu acender uma faísca nos seus olhos. O timanel da barca e o filho, o Rui, são rijos e odeiam os lobos desde que lhes ameaçaram a filha. Talvez a Dei, Isabel, consiga falar com eles. Enquanto Isabel ia com relutância, mas determinação, cumprir a sua missão diplomática junto aos pescadores, Duarte fez uma última chamada a Miguel Fonseca. Miguel, é esta noite. Armazém abandonado na foz do Mira, Vila Perdida. Carregamento grande. Preciso que tenhas uma equipa pronta para intervir assim que possível, mas nós vamos ter que agir primeiro. Não há alternativa. Duarte, isso é suicídio. A voz de Miguel era tensa. Vou alertar o comando da GNR e a unidade da PJ mais próxima, mas com a tempestade a chegar, não garanto nada antes do amanhecer. Por amor de Deus, tem cuidado. Teremos, respondeu Duarte, desligando. A sorte estava lançada. A noite caiu pesada e úmida, o vento a assobiar nas frestas e a levantar ondas no Atlântico que rebentavam com fragor nas falésias. Nuvens negras corriam no céu, tapando a pouca luz da lua nova. O cenário perfeito para atividades ilícitas. E para uma intervenção discreta. Vestidos com roupas escuras e impermeáveis, Duarte e Tiago aproximaram-se do armazém pelo lado terrestre, movendo-se pelas sombras da vegetação rasteira. O edifício era uma silhueta fantasmagórica contra o céu turbulento. Luzes fracas viam-se no interior e 2 sentinelas eram visíveis no perímetro exterior, abrigando-se do vento crescente. Duarte fez sinal a Tiago para esperar. Analisou os padrões de movimento das sentinelas. Previsíveis. Aproximou-se de um deles por trás, o som do vento a abafar os seus passos. Um golpe preciso na base do pescoço e o homem caiu sem um som. Duarte arrastou-o para a escuridão. Repetiu a manobra com o segundo, usando um garrote improvisado para garantir o silêncio. 2 a menos. Fizeram sinal com uma pequena lanterna em direção ao rio. Momentos depois, ouviram o som de um motor de barco a engasgar-se e a falhar ruidosamente, seguido de gritos abafados pelo vento. A distração. Viram movimento dentro do armazém, alguns homens a saírem para ver o que se passava no rio. Era a oportunidade. Deslizaram para dentro do armazém por uma porta lateral enferrujada. O interior era vasto e cavernoso, cheirava a mofo, sal e a químicos. Fardos envolvidos em plástico preto estavam a ser empilhados. Cocaína, provavelmente. Vários lobos negros trabalhavam sob a supervisão de El Martillo, que gesticulava impacientemente. Aproveitando a confusão causada pela distração no rio e a semi-escuridão, Duarte e Tiago moveram-se taticamente entre as pilhas de caixas e maquinaria velha. Duarte neutralizou mais 2 homens silenciosamente. Tiago, seguindo as instruções, usou gás-pimenta para incapacitar outro grupo que se virou na sua direção. O jovem guarda tremia, mas mantinha a posição, a adrenalina a superar o medo. El Martillo finalmente percebeu que algo estava errado. Sacou de uma pistola enorme. Quem está aí? Mostrem-se, cabrões. Duarte saiu das sombras. Acabou a festa, Vargas. El Martillo reconheceu-o. Um esgar de ódio puro contorceu-lhe o rosto. Disparou. Duarte mergulhou para trás de uma velha prensa de metal, a bala a ricochetear com um zumbido perigoso. Tiago respondeu ao fogo com a sua arma de serviço, forçando El Martillo a procurar cobertura. O armazém transformou-se num caos de tiros, gritos e homens a correrem. Duarte sabia que precisavam de neutralizar El Martillo rapidamente. Fez sinal a Tiago para o cobrir e começou a flanquear a posição do líder dos lobos. El Martillo, percebendo a manobra, abandonou a cobertura e correu para uma saída lateral, talvez para tentar chegar a um veículo de fuga. Duarte interceptou-o perto da porta. O confronto era inevitável. Vargas largou a pistola vazia e sacou de um objeto pesado do cinto. Um martelo de construção, a cabeça de aço a brilhar ameaçadoramente à luz fraca. El Martillo. A alcunha não era por acaso. Avançou sobre Duarte, brandindo o martelo num arco selvagem. Duarte esquivou-se por pouco.
A força bruta de Martílio era imensa, mas a sua técnica era inexistente. Duarte usou a sua agilidade e conhecimento de pontos de pressão. Desviou outro golpe, agarrou o pulso de Martílio, rodou o corpo e aplicou uma chave de braço dolorosa, forçando-o a largar o martelo, que caiu com um estrondo metálico. Martílio rugiu de dor e fúria, tentando libertar-se com força bruta. Duarte manteve a pressão, usando o peso e a técnica para controlar o homem maior. Tropeçaram, caíram ao chão numa luta corpo a corpo desesperada. Martílio tentou morder, arranhar. Duarte concentrou-se, procurando uma abertura. Encontrou-a. Uma pancada seca e precisa no maxilar, seguida de uma pressão na carótida. El Martillo ficou momentaneamente atordoado, a respiração ofegante. Duarte aproveitou para o imobilizar, usando algemas que Tiago lhe atirou. O som das sirenes começou a ouvir-se ao longe, aproximando-se espadamente. Tiago tinha conseguido controlar os restantes lobos negros no armazém, alguns rendidos, outros feridos. Os pescadores tinham cumprido a sua parte. A operação estava desmantelada. Quando os primeiros carros da GNR chegaram, encontraram Duarte Almeida encostado a uma parede, a respirar fundo, observando Tiago Mendes, de rosto cansado mas determinado a dar as primeiras informações aos colegas. El Martillo estava algemado no chão, a olhar para Duarte com puro ódio. Os fardos de droga eram a prova silenciosa do que ali se passara. Mais tarde, já com a presença da polícia judiciária, chamada por Miguel Fonseca, e agora com um caso sólido em mãos, Duarte estava sentado no ponto final. O café estava cheio de GNRs, Peugeots e alguns locais curiosos. Isabel servia cafés e águas, o rosto marcado pela noite longa, mas com um brilho de alívio nos olhos. Miguel Fonseca sentou-se à frente de Duarte. Fizeste uma loucura, Duarte. Podias ter morrido. Alguém tinha que o fazer, Miguel. O El Martillo está a falar. Parece que a La Aranha, o contacto superior dele no cartel, já sabe o que aconteceu. Vão querer vingança. Miguel olhou em redor. Mas desmontaste a operação deles aqui. Anos de trabalho para o lixo, graças a um polícia reformado numa vila esquecida. Tiago aproximou-se, o uniforme